Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao curso de Angular. E vamos hoje ver no vídeo sobre loading. Então pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse aqui é o nosso site em produção. E aí uma coisa que me incomodou um pouco é o seguinte: como nesse caso aqui o back-end ele está lá no Heroku, né? E como eu comentei, é a primeira vez que a gente acessa. Se ficamos inativos por meia hora, ele demora um tempo para responder. Então eu vou clicar aqui em dashboard e olha só, não está mostrando nada. Ele fez a requisição, estamos aqui aguardando, aí veio a resposta. E a partir de agora ele vai mais rápido. Deixa eu até na minha outra tela aqui, eu vou reiniciar a aplicação, o back-end. Vou clicar aqui agora na lista, olha só, cliquei e agora veio o resultado. Então esse tempo aqui, ele acaba sendo com relação à usabilidade muito ruim, porque os usuários do site não tem que saber o que é Heroku, onde que é back-end, por que está demorando. Então nosso compromisso aqui é melhorar a usabilidade para que fique adequado. E o Material, ele tem alguns componentes que vão nos ajudar nisso. Então a gente tem o Progress Bar, que é uma barra, né, que a gente pode aqui, por exemplo, ó, ficar rodando, ficar passando aqui essa informação. E temos também o Spinner. Então assim, vou mostrando aqui para vocês, a gente vai criar aqui aos poucos, mas a gente vai juntos aqui tentar ver a melhor forma da gente fazer isso daqui juntos. Então aqui no projeto a ideia eu vou criar um loading global. Ou seja, se eu ver aqui, por exemplo, na pasta Core Services, a gente tem um Hero Service. Então, assim, independente de qual requisição que a gente for fazer, eu vou querer que o load ocorra. Então, fez uma requisição que foi para um back-end, o load começa e quando terminar, o load acaba. A gente poderia muito bem fazer o loading para cada requisição, né? Então eu poderia colocar algum tipo de variável aqui. Vou dar um exemplo bem arcaico aqui, tá? Bem nada a ver aqui, mas por exemplo, eu poderia ter um load aqui, falso. Aqui antes de iniciar o get hero, eu colocaria, por exemplo, this.loading igual a true. E aqui, como a gente já está usando o pipe, a gente poderia adicionar mais coisas aqui nele. Então, por exemplo, eu posso fazer isso daqui, ó. Eu poderia colocar um vírgula, colocar aqui um finalize. E aí dentro desse finalize, this.loading igual a false. O que o finalize faz? Independente se for com sucesso ou com erro, ele vai cair no finalize. Então, faz uma chamada, foi com sucesso, vem para o finalize. Faz uma chamada, deu erro, ele vai para o finalize. Então, a gente acaba tendo isso daqui. Então, eu vou deixar um exemplo aqui para a gente só dar uma brincada. E aí, o que eu vou fazer aqui? Ó, vamos dar uma olhadinha no Heroes. Então a gente tem aqui o Heroes, aqui a gente tem a nossa table, e aí a gente precisa adicionar lá no Material mais um módulo. Então o módulo que a gente vai adicionar, eu vou adicionar o Progress Bar primeiro, só para a gente fazer esse teste. Então eu vou fazer ele, ou eu posso usar o Spinner mesmo, vamos usar o Spinner. Então eu venho aqui em API, vou fazer esse import, então eu copio essa informação, venho para cá, colo e vou adicionar aqui o Mat Progress Spinner Module. E para usá-lo,
como a gente tem alguns exemplos aqui, na verdade aqui ele é bem simples, Mate Spinner. Então, voltando aqui para nossa aplicação, então para o Heroes, para o template, a gente pode fazer aqui desta forma, ó. Vamos colocar aqui, ó, Mate Spinner. Então vamos salvar aqui só para a gente ver o que acontece na nossa tela. Antes a gente tem que rodar o nosso projeto, então eu vou aqui para o terminal. Então é NGS para rodar. E eu vou abrir uma nova janela do terminal. E aqui, ó, NG, na verdade, npm run backend, para a gente ter o nosso backend rodando. Então, aqui na aplicação eu vou atualizar. Vou aqui para listagem de Heroes. Então eu tenho aqui, no caso, aparecendo este spinner. Então é assim que ele funciona. A gente coloca ele, ele vai estar aqui funcionando. E aí, no caso, como a gente fez aquela alteração lá no Heroes Service, o que a gente poderia fazer aqui como exemplo? A gente pode fazer, ó, lembrando que isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Vou colocar aqui como público. E aqui no template eu vou colocar isso aqui, ó, ng if heroservice.load. Então eu vou salvar, vou atualizar a página. Perceba que, tá vendo? Ele dá um tempinho aqui, ó, porque a gente colocou um atraso no nosso back-end. Então, ó, ele vai mostrar e vai parar. Então, aqui é uma forma bem simples de se fazer isso. Porém, qual que é a questão? A questão é que se a gente tiver que fazer isso daqui para todas as requisições, acaba sendo um trabalho bem braçal, bem trabalhoso. E também, se a gente tiver aqui em cada tela e fazer essa modificação, então eu estou aqui na listagem, vou para o dashboard, você tem uma outra tela, então assim, a gente começa a ter muito trabalho para uma operação que tem jeito da gente fazer de uma forma única, de uma forma global. Então o que eu vou fazer? Ó, eu vou aqui no controle de versão, que é o component aqui, que é uma extensão, né? Quer dizer, faz parte aqui do Visual Studio Code, e vou clicar no botãozinho de voltar aqui, que é o Discard All Changes. Então tudo que eu fiz aqui, na verdade tudo que eu fiz, eu vou deixar o Material. Então eu vou clicar aqui, desfazer. Vou clicar em cima do Core e vou desfazer. Então agora, ó, só o Material que ficou a modificação, que o Progress Spinner. Então a nossa aplicação voltou ao estado que estava antes. Então se eu vier na listagem e atualizar, ele dá uma pausazinha e depois mostra. Então vamos fazer aquela uma modificação para ficar bacana aqui o nosso projeto. Primeira coisa, vamos criar um component. Eu vou criar uma outra janela aqui no terminal. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, ng generate c de component core barra components barra loading. E aqui vou colocar traço skip tests. Aqui é skip testes com T maiúsculo. Então ele já gerou um component para nós. Então aqui, olha só, nós temos então um component. E aqui, o que a gente vai fazer para poder exibir do jeito que a gente quer? Vou abrir o template. Eu vou criar aqui, olha só, uma div. Vou criar um class aqui chamado Spinner Container. E aqui eu vou colocar dentro dela
match spinner. Então a gente vai fazer isso daqui. Então, como esse component ele está aqui dentro do core e a forma que a gente criou por linha de comando, automaticamente ele adicionou aqui no core module. Só que ele adicionou diretamente em declaration, só que a gente está trabalhando aqui de outra forma. Então eu vou recortar essa informação daqui e vou colocar o load aqui em cima. Então agora ele está sendo declarado e também está sendo exportado através desta constante chamada components. Então vou salvar tudo. E agora, qual o objetivo de fazer isso? A gente vai vir aqui em app component HTML e nós vamos colocar aqui o nosso, vou colocar em cima aqui do router, o nosso app load. Vou salvar. Então eu vou mostrar aqui o browser, já está rodando aqui na lateral. Então este componente que a gente acabou de criar, ele foi colocado e aí ele vai ser exibido assim. Só que a gente vai fazer de uma forma aqui que a gente vai travar a tela. Então não vai ser possível fazer nenhuma operação, já que a gente vai travar a nossa tela. Então esta classe que eu criei chamada Spinner Container, eu vou aqui no nosso arquivo de SCSS, né, que é o arquivo de estilos, e vamos definir esse Spinner Container. Então, deixa eu só aproveitar e puxar um pouquinho mais para cá para a gente poder ir acompanhando aqui as alterações. Então vamos lá, position, a gente vai usar fixed. Então ela vai ficar na posição fixa, independente do conteúdo que venha a ter. A altura, eu quero que, na verdade, vou até fazer uma outra aqui antes, que é background. A gente vai usar aqui, ó, RGBA. Vou colocar 0. E aqui vamos colocar opacidade 32. Então o que ele fez aqui? Olha só, ele colocou um fundo, né? Então coloquei aqui a cor, seria a cor preta, né? 000 e 0,32 de opacidade. Então não vai ficar totalmente escuro. Então se eu colocasse 1 aqui, por exemplo, ele ficaria totalmente escuro. Então eu optei aqui por colocar um outro valor. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, height, eu vou colocar aqui 100%. Eu quero a altura completa. Da mesma forma, eu vou fazer width 100%. Então agora a gente já tem lá ocupando 100% aqui do nosso espaço da tela. Aqui eu vou adicionar o display flex. E por que eu vou usar o display flex? Porque a gente vai usar, ó, o justify content. Aqui eu vou colocar no center. Então ele coloca no centro porque o display flex ele diz respeito, como eu não defini nada, né? Então ele vai fazer em linha. Então o flex ele tem duas vertentes aqui, né? Então ele tem no caso a horizontal e a vertical. Então justify content, como ele está em linha, então esse aqui é a linha da horizontal e align items seria na linha horizontal. Então ele vai agora para o centro da tela. E aí essas bordas que ficaram aqui a gente vai ter que arrumar isso também. Então eu vou colocar top 0
e left, vamos colocar também 0. Então, ocupou já toda a nossa tela o nosso spinner. Porém, ele está ali atrás, né? Então, a gente pode usar o z-index. E o z-index, aqui eu vou colocar um valor arbitrário aqui, vou colocar 2000. Porque aí ele vai jogar para frente de qualquer tipo de componente que tiver aqui. Se tiver vários, não precisa disso tudo aqui. Deixa eu ver, 20 aqui já funciona. Se eu colocar 1, ele vai ficar na frente de 1 ali. Se eu colocar menos 1, aí ele vai para trás. Vamos ver aqui, ó. Aí ele foi para trás. Então assim, vou colocar um valor qualquer aqui, vou colocar esse 2000 e pronto. Então a gente tem agora um spinner na nossa tela. E se eu clicar em qualquer herói aqui atrás, não vai acontecer nada. No menu não vai acontecer nada. Então, com isso a gente já dá uma travada na nossa tela aqui. Legal, mas como é que a gente vai fazer essa mudança? Então aqui a gente vai ter um ngIf. Esse ngIf, para não atrapalhar essa tela aqui agora, né, o nosso desenvolvimento, vamos começar ela com false, então não vai mostrar nada, porque agora a gente vai fazer a implementação de um service para a gente poder usar nesse projeto. Então vamos lá, vamos dar um pulo agora no terminal. Então a gente vai criar um service. Então ó, ng-generate s de service, vai lá para o core barra services, aqui service, eu tenho que colocar, não, na verdade tem que colocar o nome dele, né? Loading core barra services skip tests. ng-generate service load, falou que não conhece aqui eu fiz errado, ó. Na verdade é core services barra load, aqui eu me confundi. E aqui também ele está dando uma dica, tá? Ó, em vez de usar skip tests, use skip tests. Isso aqui é sempre bom a gente seguir o que ele recomenda, porque pode ser que numa versão posterior aí deixe de funcionar dessa forma, seja descontinuado para prevalecer essa outra aqui. Então vamos estar sempre usando dessa forma. Então, qual o objetivo agora desse nosso service? O nosso service foi criado aqui. O service ele vai ser responsável por dizer se é para ser exibido ou não. Então, vamos fazer uma pequena recapitulação. A gente viu em um vídeo aqui desse curso o observable. E a gente viu que o observable, aqui no caso, né, a gente criou um observable como um exemplo. E aí dentro deste observable, ele tem vários next. Então ele foi mudando os valores de 1, 2, 3, ainda fez um timeout de 1 segundo, colocou 4 e aí ele completou. E aí depois, quando foi feito o subscribe, então os valores que foram passados, né, no parâmetro da função do observable foram exibidos no console. Então aconteceu de estar exibindo. Então na verdade aqui quem fez o subscribe para este observable vai receber os valores. Se a gente tiver algum outro fazendo um subscribe, vai receber os valores exatamente deste observable. Mas então agora eu vou mostrar para vocês uma outra opção, que seria uma evolução do observable, que é o subject. Como o observable ele é chamado de unicast,
o subject ele é multicast. O que significa isso? Como o observable ele tem o subscribe, então aquele valor ele vai exatamente para quem se subscreveu. Já no subject ele é um pouco diferente, ele é uma evolução, ou seja, se mais de um tiver inscrito, né, no subject, quando o valor desse subject mudar, um ou vários que tiverem inscritos nele com o subscribe vão receber esse valor. Então, e a gente tem também a opção de alterar os valores. Então, o subject ele é um observable e também ele é um observer. Ele é o que vai poder alterar o valor e também o que vai deixar com que outros fiquem observando a ele. Então, é bem bacana o subject para a gente poder usar. E aí eu quero chamar a atenção para uma coisa. A gente vai usar sim esse subject agora, mas também vamos usar uma evolução do subject, que é o behavior subject. Qual é o que está por trás do behavior subject? Ele é exatamente um subject, só que a gente consegue definir para ele um valor inicial. Então é isso que a gente vai usar aqui no nosso projeto. Então eu vou deixar na descrição o link para vocês, se tiverem aí o interesse de dar uma olhada nessa documentação para entender mais a fundo. Mas aqui no nosso projeto a gente vai fazer com tranquilidade para que vocês entendam o que a gente está querendo fazer aqui. Lembrando que, no caso, isso que eu estou fazendo não está lá no curso do Angular, né, do site lá, que é o Tour of Heroes. E aqui é uma evolução, então é um aprendizado que a gente vai ter nesse curso aqui, é bem maior do que a gente tem lá. E vocês vão poder reaproveitar isso aqui em outro projeto de vocês. Então vamos lá, vamos em frente aqui. Então o objetivo aqui, primeiro, eu vou criar uma variável chamada loading subject. E ela vai ser igual a new behavior subject. Como eu falei, o behavior subject ele também faz parte do RxJS e nele a gente consegue colocar um valor inicial. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é dizer que isso daqui é do tipo boolean, que ele vai retornar para nós verdadeiro ou false, e o valor inicial dele vai ser false. Então é isso daqui que ele vai ser. E aí o que acontece? Eu coloquei private, porque eu não quero que ninguém de fora, né, aqui do meu load service tenha acesso ao load subject. Por quê? Porque a gente vai alterar os valores dele. Então, para isso, o que a gente pode fazer aqui? Eu vou tirar o construtor, porque eu não vou precisar. Eu vou criar agora uma variável chamada, um atributo aqui desse service chamado loading. E aí, pessoal, a gente tem uma prática muito usada quando a gente está criando um observable. Deixa eu criar primeiro aqui o observable boolean. Quando a gente cria algum atributo do tipo observable, é comum que se coloque um sinal de dólar no final, porque quando você olhar essa variável em qualquer lugar, você já vai saber que se trata de um observable. Então é muito usado isso aqui, então a gente vai seguir isso daí. E aí o que o loading vai ser? O loading ele vai ser this.loadSubject.asObservable. Então, lembra que eu falei que o subject ele era tanto a origem dos dados quanto poder ser um observável? Então, eu estou agora pegando o load subject e dizendo que eu quero só o observable dele que seja atribuído para a nossa outra propriedade chamada load. Então agora quem quiser olhar no meu loading service vai olhar
para esse atributo aqui, load, e não para o load subject. Porque o load subject ele tem valores e eu vou poder mudar esses valores. Então agora nós vamos criar dois métodos aqui. Eu vou chamar um de hide. E no caso aqui não vou retornar nada. E vou criar um show. E agora que vai vir o bacana aqui, olha só. A gente vai pegar agora o this.loadSubject e nós vamos fazer nele um next. E o hide, eu vou jogar o valor do loadSubject para false. E no show this.loadSubject.next true. Então, pessoal, deixa eu abrir aqui o Hero Service. O que acontece? O Hero Service ele tem dois métodos aqui, né? Vamos falar então do getHeroes. E esse método ele é um observable. E o tipo desse observable de retorno vai ser uma lista de hero. E aí a gente faz uma chamada HTTP, sabendo que essa chamada vai trazer para nós essa mesma lista de hero. E desta forma o HTTP ele já vai ter esse retorno que vai ser um observable. Por quê? Porque como ele vai num back-end, a gente não sabe quanto tempo demora. Então quem se subscrever no getHeroes vai ficar observando o resultado disso. Então quem se subscreve vai receber o valor que vai retornar o HTTP GET. E aqui, qual a diferença, então, quando a gente está falando do load service? A diferença é que aqui, no service, na verdade, a origem dos dados ela está lá no back-end. E aqui, como a gente criou o Behavior Subject, a origem dos dados ela está conosco. Então, nós somos os responsáveis por alterar os valores. Então, o subject ele é uma forma que a gente pode mudar os valores, e o behavior subject, a gente além de poder mudar os valores, a gente ainda pode fornecer um valor inicial. Então, behavior subject começou criando aqui com false. Então, se a gente olhar aqui, ele é um tipo de observable. Já o loading, eu quis criar o load apenas como um observable, porque fora aqui da minha classe, né, desse load service, quem for olhar os valores falso ou verdadeiro do loading, eu quero que eles olhem apenas para um atributo do tipo observable. Eu não quero que ninguém fora da minha classe tenha a responsabilidade de alterar o valor do meu load. E aí por isso a gente acaba tendo esse método do próprio Behavior Subject, que é para ele retornar apenas como um observable. Então olha lá, o resultado dele é um observable boolean, que é o que a gente definiu aqui. Então nós temos esse load que a gente vai usar fora aqui do nosso service, quer dizer, a gente vai usar em outros components. E aí a gente fez dois métodos, um método chamado hide e outro show, que quando a gente chamar esses métodos, ou ele vai esconder, ele vai colocar como falso o valor do loading, ou ele vai fazer como show, como true, o valor do load. Porque uma vez que eu altero o load subject, e aí eu coloco as observable para o loading, automaticamente o valor do load para quem estiver escutando via subscribe vai mudar. Então isso aqui que é a jogada bacana. Então agora eu vou salvar todos os arquivos e agora a gente vai voltar no nosso component de loading. Vamos aqui para o component. Eu não vou precisar desse onInit, então eu vou poder tirar. E aqui eu vou criar public loading service e eu vou injetar aqui o nosso
loading service. Eu coloquei como public porque eu vou poder usar dessa forma lá aqui no nosso template, e a gente só tem disponível lá o load. E aí, pessoal, eu quero só chamar atenção para algo bem bacana aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer aqui dentro. O normal é a gente fazer isso aqui, né? This load service.loading.subscribe, que foi dessa forma aqui que a gente fez lá no nosso Heroes Component, por exemplo. Então, o subscribe, ele era o responsável por disparar, e aí qualquer alteração que a gente tivesse lá no nosso Get Heroes, por exemplo, o subscribe executava o que estava aqui dentro. Só que agora a gente vai fazer uma outra forma de subscribe que o Angular traz para nós. A gente vai fazer o subscribe diretamente aqui na nossa view. Como que a gente faz isso? A gente vai vir aqui, ó, em vez de ser o valor falso, eu vou colocar, ó, this.loadingService.loading. E aí o subscribe, quando a gente está falando em template, a gente tem que colocar um pipe async. Então, dessa forma, o próprio Angular vai cuidar de fazer o subscribe lá no loading. Então, se o load mudar para true, vai mostrar o spinner. Se ele for para false, vai esconder o spinner. Então, dessa forma, a gente consegue usar um pipe nativo do Angular para poder colocar diretamente no nosso template. E agora eu vou salvar todos os arquivos. Perceba que ele começou aqui, então, como false. Vamos fazer um exemplo aqui, pessoal. Vamos começar ele como true. Vou salvar. Olha lá. Então agora ele está mostrando da maneira que a gente quer. Só que a gente não vai fazer isso agora. Ele vai começar como false. E aí, qual que é a ideia aqui? Conforme eu falei, eu não quero fazer verdadeiro e falso para cada um aqui. Eu não quero chegar aqui e ter que mudar o loading service para cada um. Até daria para fazer isso aqui. Só que eu não quero fazer assim. Vamos mostrar para vocês primeiro, só para vocês saberem. Eu vou pegar aqui, ó, loading service. Eu vou injetar aqui o loading service. Eu poderia muito bem aqui, ó, fazer, ó, this.loadingService.show. E aqui eu vou adicionar, como eu tinha falado, né? Eu vou adicionar aqui, ó, depois do tap, finalize, this.loadingService.hide. Então eu vou salvar. Perceba lá, tá vendo? Ele demorou, ele é um pouquinho rápido, mas ó, mostrou, tirou. Então eu não quero fazer isso toda vez. Pro Get Heroes, pro Get Hero, amanhã a gente vai fazer atualização, inclusão, remoção. Então eu não quero fazer isso. Então a gente agora vou ensinar para vocês o conceito de interceptor. Então vamos voltar tudo aqui para remover o loading service. Vou salvar. Então, pessoal, a gente vai criar agora um interceptor. Vamos lá. Vamos rodar aqui no terminal. ng generate interceptor. Vamos criar ele lá dentro de core /interceptors /loading --skip tests. Esse diretório não existe, interceptors, eu estou contando que ele vai criar esse diretório. Foi. Então agora vamos dar uma olhadinha aqui nesse, olha lá, gerou uma pasta para nós dentro de core, uma pasta chamada, vou agora minimizar ali, ó, uma pasta chamada interceptors, e dentro dela nós temos aqui o load interceptor.
Vamos abrir e vamos dar uma analisada no que acontece aqui. Então aqui, olha só, deixa eu ver se consigo diminuir mais aqui, acho que não. Aqui ele já terminou. Mas enfim, o Load Interceptor ele faz a implementação de HTTP Interceptor. Então o que significa essa implementação? Ela exige que a gente tenha um método chamado intercept. Este método intercept, ou seja, a gente vai fazer uma requisição. Então eu quero um getHeroes lá do meu back-end. Então, antes de realmente essa requisição ser feita, eu posso fazer alguma operação aqui. Eu posso, por exemplo, pegar o meu load service e mandar mostrar. E aí a gente tem um outro ponto também. Se for necessário, a gente pode, ao terminar a requisição com sucesso ou com falha, a gente pode mandar esconder. Então, vamos implementar isso aqui. O que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, no construtor, a gente vai adicionar aqui, private loading service. E aqui eu vou criar uma propriedade chamada active requests. E ela vai começar com o valor 0. Ou seja, eu não tenho nenhuma request enviada para o back-end, então começo aqui com 0. Aqui no intercept, a gente vai fazer o seguinte. Antes da gente dar esse return next handle request, ele está dizendo que aqui passa a requisição para frente. Só que a gente vai fazer alguma coisa aqui para mudar isso. A primeira coisa, if this.activeRequests se for igual a 0, então this.loadingService.show. Então, a gente está sem nenhuma requisição. A gente vai aqui fazer um load aqui, por exemplo, ou do dashboard ou do Heroes, e aí ele vai passar aqui no intercept. Passando aqui no intercept, eu vou ver o active request está com 0, ou seja, não tem nenhuma requisição feita. Aí eu vou fazer this loading service.show. Aí eu vou começar a rodar aqui o nosso spinner. E aí, o que eu vou ter que fazer aqui? This.activeRequests. Vou colocar aqui um mais. O mais, ele é igual a eu fazer isso aqui, this.activeRequests mais 1. Seria eu estar incrementando. Só que em vez de eu escrever dessa forma longa, eu posso escrever como um atalho. Desta forma aqui, mais. Então, fez uma requisição, qualquer requisição que seja aqui no nosso sistema, usando o HTTP, ele vai incrementar o valor do Active Requests. E aí, depois disso daí, eu vou fazer a requisição em si. Então, a requisição mesmo, ela vai ser feita. E aí, eu vou querer agora finalizar, ou seja, depois que finalizar essa requisição, eu vou ter que diminuir o valor do Active Requests. Então, nós vamos usar para isso o pipe. Neste pipe, a gente vai fazer o finalize, que a gente já fez um exemplo aqui. Neste finalize, eu vou fazer o seguinte, Como eu vou escrever mais de uma linha, eu vou abrir aqui chaves. This.activeRequests é igual this.activeRequests menos 1. Da mesma forma do mais, a gente pode fazer um atalho aqui menos. Então ele vai diminuir o valor do ActiveRequests. Feito isso, if
this.activeRequests for igual a 0, this.loadingService.hide. Ou seja, começamos a nossa aplicação. O Active Request não foi feito nada ainda, então ela começa com 0. O Loading Service também vai começar lá com falso. Aí ele vai fazer uma requisição para pegar a lista de rios para montar o dashboard. Quando for fazer essa chamada, e é uma chamada HTTP, porque ele vem do HTTP Client, o Load Intercept vai chegar aqui, vai chegar essa requisição para cá, e a gente vai fazer no Intercept este if. Então, se não tem nada, se começou, eu vou fazer um show, ou seja, eu vou mostrar o spinner e já vou incrementar o Active Request. E aqui ele vai fazer a nossa requisição, continuar, ou seja, aqui ele interceptou. E aí, tá chegando? Então eu vou fazer isso daqui, eu vou mostrar o load. Agora você continua, ou seja, ele vai lá para o back-end buscar a informação. E aí no pipe eu consigo dizer para ele aqui um finalize. No finalize eu falo, ó, diminui o valor do Active Requests, e se o valor for diminuído, ele for igual a 0, então a gente vai esconder o load. Então ele vai para false, consequentemente vai sair aqui da nossa tela o load. Então pessoal, vamos salvar tudo e vamos fazer aquele teste. Salvei. Só que a gente vai ter que adicionar esse Load Interceptor no nosso projeto. Não basta apenas eu ter ele aqui que já vai funcionar. E aí, pessoal, para a gente fazer ele funcionar, a gente vai aqui no Core Module. O Core Module ele tem hoje Declarations, Imports e Exports. A gente vai adicionar aqui uma outra entrada aqui do Angular chamada Providers. Nesse Providers ele é um array e a gente vai colocar uma entrada aqui. Então, primeiro, qual é o nome do Provide? E aqui a gente vai usar HTTP Interceptors. O HTTP Interceptors ele faz parte do Angular Common HTTP. Então, continuando aqui, eu vou falar para ele agora use class. Ele vai usar a nossa classe load interceptor. E aqui a gente coloca a informação multi true. Esse multi true significa o quê? Se eu precisar amanhã ter um outro interceptor que vai usar outra classe para fazer, sei lá, um token interceptor, então o multi ele diz que a gente vai poder ter mais de um. Então no caso tem apenas um, mas vamos manter o true aqui, porque a gente vai ainda precisar de repente mudar isso aqui futuramente. Então pessoal, o que nós estamos dizendo aqui? Ó, eu adiciono no projeto um provider. Este provider eu tenho que dizer qual tipo que ele é. No caso, ele é um HTTP Interceptor. E aí eu estou dizendo qual classe vai ser usada, que é a Load Interceptor, que a gente criou agora, que tem o que a gente acabou de criar com relação a mostrar ou esconder. Feito dessa forma, quando o Core Module ele é adicionado, importado, né, dentro do nosso app Module, a nossa aplicação como um todo já está preparada para ficar ouvindo qualquer requisição HTTP. Então eu vou salvar tudo. Olha lá que bacana. Fez a requisição. Eu vou até aqui para... Vou aqui mesmo. Aqui, ó. Mostrou. Agora eu vou lá para a lista. Olha só que legal. Então agora qualquer requisição que eu fizer, ele vai mostrar o loading para nós.
Vamos dar uma olhada aqui na tela grande, como é que vai ficar isso. Vamos atualizar aqui a página. Olha que legal. Ele fica centralizado. Agora, Clear Master, ele não está indo no back-end, então na hora que eu limpar não vai mostrar nada. E é isso aí, pessoal. O que eu tinha para mostrar nesse vídeo foi uma forma muito interessante que o Angular provê para nós, da gente interceptar as requisições. E também a gente aprendeu aqui muita coisa do RxJS. A gente aprendeu o fato da gente poder criar o Behavior Subject e deixar aqui uma propriedade para ela poder ser escutada no nosso projeto como um todo. Então, qualquer lugar que a gente precisar desse load aqui, a gente adiciona o loading service e a gente vai poder escutar os valores que a gente vai prover aqui, verdadeiro ou falso. E por ser um Behavior Subject, a gente pode então alterar os valores, a fonte de dados a gente pode alterar. E quem estiver observando vai poder fazer qualquer tipo de operação em cima dessa lógica que nós fizemos. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço.